Vai começar o RH Summit, a quarta edição do maior evento online gratuito da América Latina. Que felicidade, gente. Mais de 80 conteúdos, muito palestrante muito bom, muita marca incrível, muita história incrível, muitos conteúdos e temas que são realmente atuais, são tendências. E eu espero de verdade que vocês curtam e aproveitem tudo que tá passando por aqui, tá? Bom, vai me contando, vou estar aí no chat todos os dias, em todos os conteúdos, vai interagindo comigo. Quero saber o que vocês estão achando. E não deixem de conhecer o RH Play, tá? Já é uma plataforma de conteúdos focada no desenvolvimento técnico e comportamental do profissional de RH. Você consegue acessar muitos conteúdos que a gente produziu, né? E consegue acessar também o RH Summit depois da semana que é gratuita, que é agora do dia 22 ao dia 26. Bom conteúdo, aproveitem o evento, ele foi feito com muito carinho, tá? E até! Tá difícil gerenciar o RH da empresa? Então tá na hora de se atualizar com a LG Lugar de Gente, a maior desenvolvedora de tecnologia para gestão de pessoas do Brasil. São mais de 35 anos de mercado, propondo soluções modernas e inteligentes para gerir sua empresa da maneira mais humana possível. Prepare-se para otimizar processos e usar a tecnologia a seu favor. Conheça a LG Lugar de Gente e veja seu RH evoluir. LG Lugar de Gente. Sistemas humanos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do RH Summit, o evento que já é o maior evento online gratuito e focado na área de RH da América Latina. Eu sou a Jéssica Martins, eu sou a líder desse projeto desde a primeira edição e líder também do RH Play, que é uma plataforma de conteúdos focado no desenvolvimento técnico e comportamental do profissional de RH. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre marca empregadora com o Matheus, que está representando a Movile. Matheus, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Antes da gente começar o nosso papo, se apresenta para quem não te conhece, por favor. Legal, obrigado Jéssica pelo convite, sempre um prazer compartilhar um pouco do que a gente está construindo aqui na Movile. Então, como a Jéssica falou, eu sou o Matheus Fonseca, trabalho na Movile na área de gente, hoje cuido de marca empregadora e atuo como business partner, mas a minha história aqui na Movile começou há 3 anos, então eu entrei aqui faz 3 anos. Antes eu vinha de uma trajetória na área de vendas e na área de marketing. Então eu trabalhava com vendas e marketing em algumas startups. Quando eu entrei na Movile pelo programa de Jovens Talentos, migrei para a área de RH, já atuando em marca empregadora. E aí, com o passar do tempo, fui evoluindo nessa área e absorvendo algumas outras demandas da área de gente também. E a Movile, conta um pouquinho sobre o que ela é. A Movile, acho que para resumir de uma forma mais clara possível, a Movile é uma empresa que cria e investe em negócios de tecnologia para ajudar essas organizações a acelerarem o resultado que elas têm hoje. Então, a Movile hoje forma um grupo de empresas de tecnologia, né? Nós somos uma holding e a gente atua alocando capital, alocando gestão, auxiliando com estratégia algumas empresas do nosso portfólio, como a iFood, Simpla, Play Kids, para que elas cresçam exponencialmente. Então, a gente trabalha hoje aí unindo essas empresas de tecnologia em prol de um sonho, que é impactar e melhorar a vida de 1 bilhão de pessoas através dos nossos produtos e serviços. Uma empresa 100% brasileira que surgiu aqui no Brasil e que hoje já tem empresas e produtos que atuam em mais de 20 países. Perfeito. Bom, vamos lá, né? A Movile é uma das empresas mais desejadas para se trabalhar, né? Especialmente aí pelos jovens. O que vocês fazem hoje, ou o que vocês fizeram, né? Por quanto tempo, como que vocês conseguiram chegar até esse patamar? Conta pra gente as práticas. Vamos lá, acho que esse é uma pergunta super interessante. A gente começou a fazer o nosso trabalho de marca empregadora há mais ou menos 3, 4 anos aqui na Movile. E foi uma jornada longa até a gente chegar aqui, onde a gente ocupa a posição aí de umas empresas mais desejadas, inclusive saímos do LinkedIn Top Companies 2019. Mas tem algumas coisas que foram sendo construídas para a gente chegar aqui. E antes da gente necessariamente falar de prática, eu gosto de falar de 3 premissas que são muito importantes para o trabalho de marca empregadora na nossa concepção. Então, a primeira é que, quando a gente fala de marca empregadora, a gente precisa necessariamente falar de constância. A gente não pode
falar de ações isoladas, a gente não pode falar de fazer um negócio uma vez e depois ficar 6 meses e depois fazer uma outra coisa. O maior erro que as empresas cometem é achar que marca empregadora é fazer divulgação, e aí fazem divulgação do programa de estágio no início do semestre, somem o ano inteiro e voltam para fazer divulgação de estágio de novo no próximo semestre. Então, uma das nossas premissas básicas é que todo trabalho de marca empregadora precisa ser constante. Uma segunda premissa que a gente acredita muito é que o trabalho de marca empregadora ele precisa ser baseado em relacionamento. Não é um trabalho que você vai lá, vai participar de um evento, vai patrocinar alguma coisa ou vai fazer algum tipo de iniciativa e nunca mais vai conversar com aquele público. Você precisa, de alguma forma, trazer o público para perto e estabelecer um relacionamento para que ambos os lados entendam se faz sentido prosseguir com aquele relacionamento que está sendo construído. E o terceiro é que a gente acredita muito que marca empregadora é pautada em experiência e conteúdo. Marca empregadora não é fazer a marca ser conhecida porque ela é magenta ou porque ela coloca um brinde legal num evento X. A gente acredita que conteúdo e experiência gera uma marca empregadora com um alicerce muito forte. Então, conteúdo para dar respaldo para o que a gente faz aqui, experiência para fazer com que as pessoas se tornem embaixadoras e definitivamente vivam tudo aquilo que a gente está falando. E aí, partindo dessas premissas, acho que tem N estratégias que podem ser construídas, mas aqui eu vou citar alguns exemplos. A primeira a gente tem um trabalho muito forte em conjunto com a área de cultura e com todas as áreas do RH. Então, quando a gente fala de marca empregadora, naturalmente a pessoa, no primeiro momento, pensa, vou para um evento, vou divulgar vaga. Mas existe um trabalho muito grande antes disso e um trabalho interno que deve ser feito. Então, marca empregadora é a área responsável por amarrar, basicamente, toda a jornada, que agora está surgindo com o nome Employee Experience, mas que já, ao meu ver, já faz parte do escopo de marca empregadora, porque eu preciso entender o que eu vou vender como diferencial e eu preciso trabalhar internamente para que aqueles diferenciais sejam verdadeiros. Então, uma primeira prática, uma primeira estratégia muito importante antes de ir para fora é você ter um EVP muito bem definido e você desdobrar ele em todo o seu subsistema de RH para que as pessoas definitivamente vivam aquelas experiências que você vai vender para fora e tenham uma jornada muito marcante. Então, partindo da premissa que temos um EVP conhecido e bem definido e uma jornada muito bem amarrada, aí sim começamos a falar para fora. E uma das principais estratégias que ajudou a gente nesse processo de se tornar uma empresa desejada é a estratégia de inbound, né? Então, existe o inbound marketing, existe o inbound recruiting. É basicamente você criar conteúdo e você usar estratégias de automação de marketing, de relacionamento, para conduzir as pessoas em uma jornada até que ela saia de um momento onde ela não te conhece até o momento onde ela te deseja. Então, a gente trabalha desde com produção de conteúdo rico, e-book, webinar, produção de conteúdo no blog, com foco em tecnologia, com foco em cultura e carreira, além do uso e de estratégias de comunicação em redes sociais, para conduzir esse relacionamento. E hoje, essa é a espinha dorsal de tudo que a gente faz. Então, a gente vai para um evento, a gente pega a nossa base de leads do stand, coloca no inbound, ele vai receber conteúdo, vai ser nutrido, até que ele decida se aplicar em uma vaga. Então, hoje, a estratégia de inbound, com certeza, foi um grande diferencial. Outra coisa que a gente acredita muito e que agora está ganhando um nome bonito e legal também, que é o Education Recruiting, criar iniciativas para, de alguma forma, a gente desenvolver as pessoas que estão perto da gente. Então, a gente tem, por exemplo, o Movely Next, que é uma iniciativa que a gente criou em 2016, onde a gente educa, a gente cria turmas de cursos gratuitos de tecnologia para a comunidade externa. Então, a gente abre inscrição de uma turma de back-end, inteligência artificial, Android, as pessoas se inscrevem, tem aula durante um mês. E acho que iniciativas de education recruiting do Movely Next, por exemplo, são super relevantes, porque a gente se posiciona como referência que está ensinando alguma coisa para as outras pessoas e todo mundo gosta de trabalhar com quem é referência. Então, isso ajuda muito a construir a marca empregadora. E outras duas últimas, acho que para dar exemplos, né? A gente tem o Tech Summit, por exemplo, que é um evento que a gente criou de tecnologia, que ajuda muito a posicionar nossas pessoas como pessoas que dominam aquele tema e atrair uma comunidade para perto da nossa marca. E uma quarta é o programa de jovens talentos que a gente tem aqui. Então, tudo que eu falei até agora é muito focado em tecnologia e, na maioria das vezes, no público sênior. Mas a gente entende que, enquanto área de atração, é importante que a gente abasteça também a base da pirâmide. Então, a gente criou o Mobile Dream, que é um programa de jovens talentos, tanto estágio quanto pessoas recém-graduadas, para trazer pessoas muito boas, com muito potencial, para dentro das empresas do Grupo Movely, acelerar a carreira delas e, então, reduzir a nossa necessidade de trazer gente sênior de fora das organizações, porque a gente está formando aqui dentro. De novo, acho que esses são exemplos. A gente, durante esses 3 anos, o que a gente mais rodou foram testes de estratégia de marca empregadora,
A gente rodou tudo que vocês podem imaginar. A gente patrocina evento, a gente patrocina comunidade, a gente cria meetups próprios, a gente tem muita coisa. Mas a gente vai sempre testando, medindo e entendendo o que traz resultado para então que a gente trazer para o nosso portfólio definitivo. Essas coisas que eu dei como exemplo são coisas que foram testadas, validadas, trouxeram um bom resultado e agora fazem parte da nossa estratégia mínima, né? Do nosso core ali de atuação. Mas sempre a gente está plugando coisas novas para avaliar se faz sentido. Tanto olhando para o interno, quanto olhando para o externo. Não só olhando para divulgação ou estratégia de comunicação. Você falou da questão do posicionamento de pessoas técnicas, né, enfim, no mercado de modo geral. Você passou por isso muito rapidamente, mas eu queria fazer um comentário, queria que você falasse sobre isso. Imagino que seja uma estratégia para muito além, né, da rotina, mas vocês também do RH, vocês se posicionam no LinkedIn, por exemplo, escrevendo, falando de temas, desafios, criando comunidades. Isso também ajuda muito, né, assim, esse posicionamento nas redes sociais da pessoa, para além da empresa, da startup, enfim. Isso é uma das estratégias ou isso é natural? Sem dúvida. Isso começou natural e acabou fazendo parte de uma das estratégias. Quando a gente fala de acreditar que a produção de conteúdo ajuda o trabalho de marca empregadora, a gente parte da premissa que o conteúdo ele não tem que partir necessariamente só da organização, mas sim das pessoas que estão aqui. De novo, todo mundo gosta de trabalhar com pessoas que são referência, todo mundo gosta de trabalhar com pessoas boas. Então, a gente, de alguma forma, posicionar as nossas pessoas que estão aqui como pessoas referências por meio da produção de conteúdo, ajuda. Lá no começo, isso foi muito natural, foi orgânico. As pessoas começaram a produzir conteúdo, por exemplo, as pessoas do nosso time de gente, e compartilhar. E aí isso começou a trazer relevância, começou a trazer outros olhares, começou a trazer mais pessoas para perto. E hoje a gente atua ativamente ajudando pessoas a produzirem conteúdo. A gente não tem uma agência que escreve conteúdo, a gente não tem um cronograma, um ghostwriter ou qualquer coisa assim, porque a gente acredita que o conteúdo dele precisa ser muito genuíno. Então, é a pessoa que escreve, é a pessoa que posta, é a pessoa que responde os comentários, é a pessoa que lida com tudo, porque precisa ser muito verdadeiro. Então, hoje a gente dá um empurrãozinho, então a gente capacita as pessoas e a gente incentiva, mas ainda assim a decisão final de postar ou não, de como se posicionar, é sempre da pessoa. Legal. Em um dos seus artigos, inclusive, né, no LinkedIn, passando lá e entendendo um pouquinho do teu perfil, você fala sobre o programa de Jovens Talentos, trazer talentos no início da carreira e quais são os benefícios, inclusive financeiros disso, né, de desenvolver as pessoas lá no início para então vocês aproveitarem ela de verdade quando ela se tornar, né, mais sênior, enfim. Conta pra gente um pouquinho de como é essa conta, né, de como vocês chegaram no racional de que isso valeria a pena. Acho que para a gente olhar para essa conta, é importante a gente olhar para a conta que a área de vendas e de marketing faz também na hora de vender alguma coisa. Então, eu gosto muito desse paralelo e acho que eu tive sorte de ter essa experiência antes porque me ajuda a entender. Quando a gente olha para um produto, a gente vai ter uma métrica muito importante que é o LTV, que é o Lifetime Value, né? Então, por quanto tempo aquele cliente que você trouxe vai ficar na sua base para começar a te dar lucro. E o começar a te dar lucro é porque você teve um custo, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, para ele entrar na sua base. Então, vamos supor que você tem um CAC de R$900, você gastou R$900 para trazer essa pessoa, seja com campanha, com salário da vendedora ou do vendedor, e ele te dá um retorno de R$300 por mês, você precisa que ele fique pelo menos 3 meses dentro do seu produto para ele pagar o seu CAC, zerar a conta e começar a dar lucro. Então, o mínimo que ele precisa ficar é 3 meses, a partir daí ele começa a ter lucro. E, assim, são conceitos muito verdadeiros, que são muito verdadeiros para a área de gente que a gente não olha de forma nenhuma. É só adaptar as letrinhas. Então, o CAC, ele se torna um CPH, que é o custo por contratação, e o LTV, que é o Lifetime Value, se torna o ELTV, que é o Employee Lifetime Value. Então, o CPH é o quanto você gasta para trazer as pessoas e o LTV é o quanto você consegue acelerar e o quanto tempo ela precisa ficar para começar a te dar esse retorno. E aí, quando a gente estava desenhando a estratégia de marca empregadora de 2019, a gente começou a se questionar sobre voltar com o nosso programa de Jovens Talentos. Eu vim dele, que é o Mobile Dream, né, em 2017. Então, eu tinha ali um carinho todo especial, porque eu vim dele e tudo mais, me ajudou muito na minha carreira. E aí, eu comecei a questionar isso. Mas, além de só questionar, a gente parou para fazer as contas e para avaliar efetivamente. Então, a gente olhou, por exemplo, que para trazer uma pessoa de nível sênior, vou expor um número qualquer, tá? A gente gasta R$10 mil, por exemplo.
contando o tempo da recrutadora, ferramenta e investimento em marca empregadora. Para trazer uma pessoa no estágio, a gente gasta R$1.000, por exemplo. Então, a gente vai ter uma diferença de R$9.000. Só que a pessoa do estágio, ela tende a crescer muito mais rápido, então, em provavelmente 1 ano e meio, dentro do nosso ambiente, da nossa cultura, ela já é uma pessoa de nível sênior. Ela tem um fit cultural ainda muito mais forte, porque ela foi educada e formada aqui dentro. Ela tem um tempo de permanência muito maior e ela tem entrega de resultados muito maior. Então, quando a gente começou a fazer essa conta de qual que era o CPH dos dois lados, qual que era o LTV e qual que era a entrega das pessoas, a gente chegou numa clareza tão grande de que é óbvio que a gente precisa ter um programa de jovens talentos. É 10 vezes mais barato trazer uma pessoa no início da carreira, ela fica mais tempo com a gente, ela entrega mais resultados e ela vai ter um fit cultural ainda mais forte. E aí a gente, além de fazer a conta de CPH e de tempo de permanência, resultado, etc., a gente olhou para exemplos reais. Então, da minha turma, por exemplo, de Mobile Dream, a gente contratou 14 pessoas, 12 foram efetivadas em 9 meses, e depois de 3 anos, a gente ainda conta com 7 pessoas que estão sênior ou acima, alguns com posição de coordenador, de gerente. Vários dessas pessoas com stock options, ou seja, se tornaram sócias da Movile porque tem muito potencial, entregaram muito resultado, e a média de avaliação durante as 6 avaliações desses 3 anos é acima das expectativas. Então, a gente ficou muito claro assim, fazendo a conta financeira e usando para exemplo, olhando para exemplos reais, que fazia muito sentido. E aí algo importante, né? A gente fez a conta para justificar a necessidade de ter um programa. E foi justificado, foi validado. E agora o que a gente está fazendo é acompanhando essas pessoas para entender se aquilo que a gente vendeu lá atrás, né, de resultado, tempo de permanência e fit cultural, está sendo validado. Então, a gente roda pulsos, por exemplo, bimestrais, com as 60 pessoas que a gente contratou, para ir avaliando como estão essas coisas e para validar a tese que a gente apresentou lá no começo. Bom, para a gente conseguir trazer um programa de jovens talentos pensando no futuro, é super importante você estar super alinhado com a estratégia, né? Porque pelo que eu entendi, é uma oportunidade, por exemplo, da gente não é parar de contratar, mas diminuir o foco na senioridade, né? Então hoje eu preciso de um sênior, então eu vou desenvolvê-la um ano antes. Para então hoje ele se tornar um sênior. É esse o raciocínio, né? Então você tem que estar muito alinhado com a estratégia, tem que estar muito presente com a questão do crescimento também para conseguir fazer essas previsões, né, e planejamento de programa. Exato, acho que tudo que a gente faz em marca empregadora, na área de gente como um todo, tem que estar, acho que a premissa básica é estar muito conectado para que a gente entregue algo que tenha muito valor. Então, hoje, se eu não conhecesse a realidade dos negócios, né, então aí é negócio mesmo, do Grupo Movile, eu dificilmente conseguiria levantar uma possibilidade ou levantar uma hipótese de que essa necessidade existe. Eu sei que nos próximos 3 anos, o nosso foco vai continuar sendo sênior, a nossa demanda vai continuar sendo sênior, porque o nosso nível de complexidade de produto e tecnologia é muito alto. Mas eu sei também que eu não preciso necessariamente só ficar curando a dor de hoje. Assim, eu, como área de gente, tenho que, de alguma forma, tentar curar a dor de amanhã ou reduzir a dor de amanhã. Então, se eu ficasse igual um doido, correndo atrás de gente sênior, tentando cobrir o buraco que a gente tem hoje, sempre ia ter um buraco. Sempre vai ter. É impossível cobrir. Não existe pessoa para todo mundo, não existe gente sênior para todo mundo, não tem capacidade disso. Então, o que a gente fez foi entendendo a necessidade do nosso negócio e entendendo que no nosso ambiente a gente forma muito bem as pessoas, eu vou trazer gente no começo que vai ser formada e talvez no próximo ano, ao invés de ter que contratar 100 pessoas de tecnologia de nível sênior, eu contrato 40 só, porque eu tenho 60 que já foram formadas por mim. E a qualidade do recrutamento, do tempo dedicado pela recrutadora e pelo recrutador, do valor investido, é absurdamente, sim, a diferença é muito grande. Então, acho que conhecer o negócio, conhecer não só o que está acontecendo agora, mas quais são os movimentos futuros é super importante para levantar esse tipo de questionamento, esse tipo de proposta. Acho que é super essencial. Assim.
Perfeito. Bom, entendendo que a conta fecha, então, vocês hoje têm um programa, né, que tem como foco desenvolver essas pessoas para se tornarem sêniors no futuro. Conta pra gente um pouquinho dele. O nosso programa ele chama Mobile Dream, né? Ele foi criado lá em 2016 e Mobile Dream justamente porque a gente tem o sonho de impactar a vida de 1 milhão de pessoas, então é o Dream, e a nossa ferramenta é o mobile, né? São os aplicativos, então por isso que a gente tem esse nome. Ele foi criado em 2016, rodou durante 2 anos e aí ele ficou pausado. E em 2019, depois de usar todos esses dados para entender que fazia sentido, a gente revisou o programa. E a gente começou, depois que a gente validou que era necessário, que era importante, definindo quais eram nossas premissas e quais eram nossos sonhos com o programa. Então, a gente tinha premissas muito claras de que era um programa Faster Together, então, para o grupo inteiro, de que a gente ia trazer todo mundo que fosse bom. A gente não, em nenhum momento, definiu o número de vagas. A gente não fez um mapeamento de vagas para falar, existe uma vaga no RH, uma vaga no marketing. Não, a gente abriu a inscrição e a gente se comprometeu a trazer todo mundo, que era muito bom. E uma terceira premissa era que era um programa muito focado em diversidade. Então, era a premissa básica trazer diversidade no programa. E aí a gente tinha 3 sonhos. A gente tem 3 sonhos, porque eu acredito muito que eles vão se manter. O primeiro é usar o Mobile Dream como um programa de injeção de diversidade nas empresas do grupo. 2, tornar ele o melhor programa de talentos do Brasil, por enquanto. E 3, encontrar nosso próximo C-Level no programa. Então, a gente não quer trazer estagiário, estagiária para ser sempre estagiário, estagiária, mas sim para que a gente encontre nossas próximas lideranças. Então, setando as premissas e os sonhos, a gente criou um squad super multidisciplinar, assim, é algo que a gente faz muito e que a gente ama. Não era só recrutamento tocando. Eu de Employer Brand estava como líder, mas tinha a recrutadora, tinha a pessoa de treinamento e desenvolvimento, tinha o designer, tinha a pessoa de PR, tinha a pessoa de tecnologia, tinha um squad muito grande envolvido com isso. E aí a gente tem uma facilidade e dificuldade que a gente é um squad multidisciplinar de pessoas da Movile, mas a gente tem um squad multidisciplinar de empresas, né? Então a gente tinha 7 empresas envolvidas na construção do programa, o que ajudou muito no final do dia, foi super relevante. E aí, depois que premissas, sonhos, tínhamos o squad, a gente começou a desenhar o programa e como ele ia ser. E aí a gente começou principalmente pela parte de atração, né? Então, toda a nossa parte de divulgação, ela partiu das premissas que a gente tinha tido antes. Então, a gente entendeu que a gente ia trabalhar uma divulgação com base em relacionamento, que a gente ia ter as pessoas como plano de frente do programa. Então, a gente não ia ter um programa com um logo legal, uma identidade legal e um vídeo legal, mas sim que as pessoas que estão aqui, e a gente chamou de as caras do processo, seriam evidenciadas a todo momento para deixar muito claro quem que a gente estava trazendo, o que a gente queria trazer. E uma terceira coisa na divulgação que direcionou muito foi a clareza e alinhamento de expectativa. Então, a gente, durante vários momentos, falou sobre as coisas que a gente oferece, as coisas que a gente não oferece, o que a gente espera, o que a gente não espera. E aí, a gente traçou uma estratégia bem grande de divulgação, usando universidade, empresa júnior, imprensa, muita rede social e muita base que a gente já tinha. Isso acho que é algo muito importante para a divulgação de programas. Lá no começo da entrevista, eu falei que uma das nossas premissas é construir relacionamento. E é nessa hora que esse relacionamento é útil. A maior perdão da palavra, o maior erro, a maior gafe que as empresas fazem eu nunca falo com uma universidade, aí eu tenho um programa de estágio, eu bombo ela falando que eu tenho a vaga. E a gente não acredita nisso. Então, grande parte da nossa divulgação foi feita para a base de jovens que estavam se relacionando com a gente, que tinha participado de um stand, que tinha assistido uma palestra, que tinha feito uma visita, que tinha lido o blog. Então, essas pessoas já sabiam quem era a Movile, já sabiam, a gente já tinha um vínculo. Então, a gente trabalhou toda a divulgação para essa base. E aí, fizemos a divulgação, foi um baita sucesso, assim, a gente, na última edição, a gente teve 2.500 pessoas inscritas, nesse a gente teve 12.500 em cada programa, então um total de 25.000, 12.500 no internship, 12.500 no talent, que é o de recém-graduados, né? Então a gente divide pessoas que estão na faculdade, pessoas que já se formaram. Então a divulgação deu super certo, baita sucesso, e algo que é super legal de todos esses 25.000 pessoas inscritas, 60% delas vieram de estratégias que nós tocamos e desenhamos. Então, elas não vieram do canal que a gente contratou, elas não vieram da consultoria que divulgou, elas não vieram da matéria na imprensa, elas vieram das nossas iniciativas. O que mostra, de novo, que aquela base de relacionamento bem aquecida traz resultado.
E aí a gente tava, né, a gente fez a divulgação, chegou a hora de começar a seleção e a gente tinha algumas coisas que a gente não ia abrir mão. Não adianta nada a gente fazer uma divulgação super legal e a nossa divulgação estava muito legal com identidade, que representava a não uniformidade entre as pessoas, que falavam sobre sonhos, sobre trazer talentos que iam impactar vidas. E aí a divulgação ia ser super legal, chegava na seleção, ia ser uma seleção igual a todas as outras, né? Com inglês, lógica, entrevista e é isso. Então a gente mudou totalmente o que a gente ia fazer de seleção. A gente começou dando apoio para os candidatos e candidatas. Então a gente criou 3 cursos, a gente gravou 3 cursos que a pessoa, a partir da inscrição, já tinha acesso. Então ela fazia a inscrição, primeiro que era uma inscrição com bot, então era uma inscrição com uma inteligência artificial, que demorava 3 minutos para fazer, e ela já tinha acesso ao curso que falava sobre autoconhecimento, sobre a nossa cultura, sobre como se comportar em um processo para que ela se saísse bem. Então a gente garantiu que a gente dava o apoio, porque se a gente está falando de diversidade, a gente não pode acreditar que todo mundo vai se sair muito bem no processo, que todo mundo vai se comunicar muito bem no processo. Porque a gente tem aquela pessoa que fez parte da empresa júnior desde o começo da faculdade, e aí foi presidente, e foi diretora, e foi diretor, que está super acostumado. E ele tinha tempo, ela tinha tempo para se dedicar para isso. Lá em Tupã, que é o meu caso, por exemplo, interior do estado de São Paulo, que eu não tinha que pagar minha faculdade nem trabalhar para sustentar minha família ou minha casa. Mas a gente tem aquela pessoa que não teve esse tempo, que desde o começo da faculdade teve que trabalhar, e não conseguiu pagar um curso de inglês porque ela tinha que pagar as contas de casa. Então a gente garantiu esse curso para dar o apoio básico para que as pessoas se desempenhassem minimamente bem. Vocês que desenvolveram o curso ou vocês pegaram algo que já estava pronto, alguma consultoria que fez? Curso 100% nosso, 100% gravado pelas nossas pessoas, com as nossas câmeras, no nosso escritório. Então, foi um curso voltado para o que a gente queria com o processo. E aí a gente deu essa base que ajudou muitas pessoas a... Óbvio que a gente não iguala, né, todas as desigualdades do mundo com o curso EAD, mas minimamente a gente dava a informação para as pessoas. E aí, depois que elas passavam, né, por essa parte online, tinha lá toda a inteligência artificial guiando o processo. Toda a parte online foi feita 100% às cegas, né? Então, como eu falei, uma das premissas do programa era a diversidade. Então, a gente primeiro tirou requisito de idioma, não existia requisito de idioma, e a gente garantiu que toda a fase online fosse às cegas. O que significa ser às cegas? Eu não fazia ideia de onde a Maria, o João ou o Cláudio estavam no processo. Eu não fazia ideia quem que eram as pessoas que estavam ali. Eu sabia que a gente tinha 25 mil pessoas inscritas, que a gente tinha 10 mil que tinham passado da primeira fase, e a gente não sabia quem era a pessoa. A gente não olhava para a universidade, para a origem, para bairro, para nada que de alguma forma pudesse gerar algum viés da nossa parte. E o mais legal de ser às cegas é que a gente estava tão focado em diversidade que a gente fez um trabalho ativo para que a diversidade avançasse no processo. E aí, de novo, gente, essa é uma premissa nossa. Não adianta falar que é aberto à diversidade e você não faz nada para que ativamente ela entre. A gente fez um trabalho ativo. O que significa isso? A gente fez as inscrições, né? Então, com a BI, que é o nosso bot, e a gente sabia que ali, entre o nosso pool máximo, a gente tinha 20% de pessoas negras, 49% de mulheres em tecnologia, 25% de LGBTI+. Essa era a faixa mínima que a gente ia aceitar em todas as fases. A gente não podia perder representatividade ao longo do processo. Então, a cada fase que a gente fazia, a gente avaliava, putz, continuamos com 20% de pessoas negras. Ótimo, estamos mantendo aquele pool. Óbvio que a gente queria, né, que aumentasse, mas o mínimo era manter. E aí, quando não se mantia, quando reduzia, então a gente teve isso, por exemplo, entre o teste de fit cultural e o teste de speak up, que era um vídeo, que caiu, se não me engano, para 12%, a gente parou o processo e a gente foi entender o que tinha acontecido. E a gente viu que, basicamente, esses 8% não é que eles tinham sido reprovados ou reprovadas, de pessoas negras, por exemplo. Eles só não tinham feito. Eles tinham largado a mão do processo. A gente falou, não vamos aceitar isso. A gente trouxe o Afromóvel, que é nosso grupo interno, eles gravaram um vídeo incentivando essas pessoas a continuarem no processo, falando o que a gente queria. Então, a gente fez um trabalho ativo para que as pessoas chegassem até a fase final de processo, para que a gente tivesse a mínima chance de avaliar. E aí fizemos, né, então, toda a seleção online lá, aprovamos 200 pessoas em cada programa, 200 pessoas no estágio, 200 pessoas no talent, e chamamos elas para o Móvel Experience,
que era a nossa etapa presencial. Então, Rodou em paralelo os 2 programas, então, né? Os 2 rodaram em paralelo. Paralelo. Exatamente, os 2 em paralelo. E aí a gente chamou as pessoas para o Mobile Experience, que foi é a nossa etapa presencial, né? Mas ela foi basicamente um sábado inteiro, com 200 pessoas ao mesmo tempo no nosso escritório e participando, fazendo a seleção. Então, não foi só uma dinâmica. As pessoas que estavam ali, elas participaram de um evento. Elas chegaram, elas tiveram uma baita recepção, todo mundo animado, as pessoas do nosso time aplaudindo, reconhecendo elas, porque elas saíram de 25 mil e chegaram até ali. E aí, todo dia, foi muito focado em gerar uma experiência para as pessoas. E a gente deixava muito claro, assim, que a gente sabia que era difícil não competir quando você está num processo seletivo. Mas a gente falou desde o começo para elas que a gente não tinha número de vagas. Todo mundo que fosse bom seria aprovado. E a gente fez vários momentos para que as pessoas acreditassem e vissem isso. A gente trouxe palestra, a gente trouxe nossa liderança, a gente trouxe pessoas que vieram do programa para contar as coisas que tinham dado certo, as coisas que tinham dado errado, as dificuldades que elas tinham passado. E aí a gente fez, né, então, além de todo o conteúdo, a etapa de dinâmica, então, que também foi muito conectada com a nossa cultura, tudo foi muito conectado com a nossa cultura. Então, era uma dinâmica de um tema que está super quente nos nossos negócios. Durante a dinâmica, a gente tinha várias bombas, né, vários problemas acontecendo, que são coisas que acontecem no dia a dia. Mas, além disso, a gente tinha mentores e mentoras disponíveis em uma sala para eles irem lá e tirarem dúvida a qualquer momento. Eu não faço ideia o que é inteligência artificial e o case é de inteligência artificial. Me ajuda? O que eu faço? Então, porque no nosso dia a dia as pessoas são acessíveis, então a gente levou para lá também isso. E aí, teve a dinâmica, né? Depois a gente aprovou uma parte. E aí teve um momento super legal, que quando a gente teve a dinâmica, depois do almoço a gente aprovou para ir para a entrevista. A gente reuniu todo mundo que tinha sido aprovado num salão e a gente comunicou eles que eles tinham sido aprovados para a etapa de entrevista com o Shandong. Então, eles receberam o Shandong para estourar, porque é assim que a gente comemora as metas e as conquistas na nossa cultura. Então, eles tiveram ali no processo a experiência de estourar um Shandong e comemorar uma conquista que eles também tinham tido. E aí, a gente teve, enfim, todo o processo ao longo da semana, mas tudo muito amarrado com a nossa cultura, até a gente chegar, né, nas pessoas selecionadas. Foram 60 pessoas selecionadas, uma média de 30 em cada programa, das 25 mil. E a gente conseguiu trazer diversidade. A gente trouxe 51% de mulheres, do público de tecnologia, 55% são mulheres, a gente tem 40% de pessoas negras, a gente tem 23% de pessoas LGBTI+. Então, a gente conseguiu trazer a diversidade que a gente queria com o programa. Mas mais do que só um programa de seleção, o Mobile Dream ele é um programa de aceleração. Então, a gente não está trazendo pessoas para ficarem como estagiários e analistas para sempre. A gente não promete cadeira no final. Não existe todo mundo vai ser efetivado, não existe todo mundo vai virar gerente, existe cada um vai chegar onde vai conseguir. Então, a gente tem um programa durante o ano inteiro de aceleração, mentoria, bolsa de inglês, porque no futuro essas pessoas vão precisar, mesmo que elas não tenham agora, para que a gente consiga trazer essas pessoas, acelerar, formar elas, para então elas chegarem onde a gente precisa. Então, acho que um resumo não tão resumido do Mobile Dream é isso. Quando você foi falando aí, né, a questão que vocês reforçam o tempo inteiro de que quem é bom vai entrar, né, de verdade, como é que vocês tratam esse fator psicológico, né? Como é que é essa devolutiva? Como é que é dizer que você não entrou? Se o tempo inteiro você tá dizendo que todo mundo que é bom vai entrar, né? Como é que fica essa questão? Como é que vocês cuidam disso depois na hora de dar o feedback? Esse é um ponto super importante, assim, quando a gente fala que todo mundo que é bom vai entrar, a gente definiu para eles o que é bom. Então, a gente mostrou para eles que bom, a gente não está avaliando sua capacidade cognitiva, sua capacidade de trabalho, a gente está avaliando o que funciona para a Movile naquele momento, naquele desafio, naquele ano. Então, a gente deixou muito claro para as pessoas que a gente estava olhando para pessoas que estavam com um fit cultural mais forte naquele momento, pessoas que tinham as características e a gente abriu para eles quais eram as características que a gente estava avaliando naquele momento. E a gente deu exemplos, isso foi super legal, de pessoas que não entraram pelo programa, mas depois entraram. Então, pessoas que um ano depois, por exemplo, se candidataram numa vaga e entraram. A gente, inclusive, levou essas pessoas para a etapa presencial
para elas darem uma palestra e para elas serem avaliadoras do processo. Então, a gente mostrou ali, primeiro, a gente deixou claro o que é ser bom, né? O que é bom para a gente naquele momento. E a gente deixou muito claro que aquilo não era uma etiqueta que a gente estava colocando de não é bom, nunca vai entrar. Mas que aquilo era uma decisão momentânea com base no nosso cenário daquele momento e com base na pessoa naquele momento. Mas que tudo era possível e que a gente acreditava, sim, que em algum momento aquele match podia acontecer. Então, acho que foi mais ou menos assim que a gente conseguiu administrar essa expectativa entre todas as pessoas. Muito legal, Matheus. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de como que vocês trazem aí para o processo de atração as técnicas do marketing, né? Eu acho que não só pelo teu perfil, por onde você passou, pelo seu background, mas assim, muito pela característica da Móvel e das outras pessoas do time também. Vocês acabam trazendo muito, né? Essas outras questões, metodologias, enfim, para dentro do RH. Conta pra gente, assim, quais são os resultados, o que vocês fazem efetivamente para inspirar quem está nos ouvindo. A gente acredita muito que marketing tem tudo a ver com atração, com marca empregadora. É um trabalho muito similar. Então, hoje, a principal estratégia de marketing que a gente usa é a estratégia de inbound, marketing de conteúdo. Então, a gente acredita absurdamente nisso como base para a construção de uma estratégia de marca empregadora. Então, hoje, desde social media, campanha patrocinada, automação de marketing, funil de marketing, SEO. Então, a gente usa várias ferramentas e estratégias, adaptando, obviamente, para a nossa realidade, para garantir que a gente está usando o que é certo no momento certo para a pessoa certa. Então, a gente acredita que marca empregadora e atração é uma estratégia que ela precisa falar a coisa certa no momento certo para a pessoa. Então, não adianta a gente divulgar vaga de finanças para quem é de marketing. Então, ter uma estratégia de marketing muito bem desenhada, onde você cria uma base de talentos e você segmenta muito bem, que é uma das coisas que mais é falada em marketing, é super importante para você enquanto marca empregadora ser super assertivo. Então, hoje a gente usa várias ferramentas, e aí dá para detalhar várias sopas de letrinhas, mas para, criar uma referência, então tornar a Móvel referência com base em conteúdo. 2, estabelecer um relacionamento com base em automação. E 3, ser muito assertivo em segmentação. Então, falar o que eu preciso falar para as pessoas certas naquele momento. E aí, acho que tem algumas coisas dentro de marketing que são importantes para a gente. A primeira é que o conteúdo, ele é muito importante mesmo, ele é 100% nosso alicerce. E ele é 100% genuíno, ele é tudo criado internamente. Então, tudo que a gente faz é interno. Todos os stories, os vídeos, os artigos, os e-books, 100% produção interna, porque a gente acredita que precisa ser genuíno. Uma outra coisa que é muito importante, a gente faz o acompanhamento na unha de várias métricas. Então, a gente acompanha o nosso funil. Então, quantos visitantes no site, quantos se converteram em leads. Dos nossos leads, quantos eram qualificados para o que a gente precisava? Então, a gente setou na nossa ferramenta de automação o que é qualificado. E ele já faz isso. Então, mostra se a gente está trazendo uma audiência qualificada ou não. Desses qualificados, quantos viraram oportunidades? Quantos definitivamente se aplicaram em alguma vaga? Então, a gente consegue acompanhar na unha esse funil para mostrar que eu fui para um evento de tecnologia que me gerou 8.000 visitantes, porque era o que eu tinha no evento. Eu converti 2.000, 200 eram qualificados e eu contratei 10 pessoas. Então, de 2.000 que você coletou, você converteu 10 pessoas. Isso não dá uma conversão de 10%, assim. Eu não sou muito bom em fazer a conta, 10% seria 200 contratações. Não dá uma conversão de 1%. Mas, comparado com outras ferramentas, o evento deu um bom resultado. Então, a gente compara com redes sociais, a gente compara com canais de divulgação. Então, hoje a gente consegue avaliar na unha qual é a melhor fonte por causa das estratégias de marketing que a gente tem aqui. Então, o que a gente acompanha basicamente é conversão no nosso funil, a fonte de atração e a qualidade dessa fonte, tempo que a pessoa demora para converter o funil, e o quanto a gente converte em cada uma das fontes. Então, acho que tem várias métricas que vão se somando, mas essas são com certeza as principais. E além de usar as estratégias de marketing, a gente basicamente criou uma maquininha de vendas, né? Então, a gente tem a área de marketing, então a gente tem uma pessoa de marketing que roda as estratégias de marketing. No fundo do funil, que são as pessoas que estão aquecidas, mas não se aplicaram para uma vaga, a gente tem uma sourcer, uma recrutadora que pega esses perfis, aborda ativamente para então repassar para o time de recrutamento e tentar forçar a conversão, obviamente, se fizer sentido. Mas depois que a gente passa, a gente tem todo o nosso fluxo de CS, digamos assim, né? Então, a gente acompanha se essa pessoa foi contratada, se não foi.
Quem foi contratado está performando bem? Não está. Quanto tempo ficou? Foi promovido? Não foi. Está sendo capacitado? Não está. Então, a gente acompanha, a gente faz a atração, a gente faz a conversão e a gente acompanha para entender se, de alguma forma, a experiência da pessoa está funcionando ou não. Então, acho que ter a cabeça de marketing ajuda muito. E aí, o time que eu tenho aqui hoje tem muito essa cabeça a olhar a área de atração, a área de marca empreendedora, como uma máquina que vai abastecendo o time de recrutamento e tentando gerar conversões mais assertivas. Perfeito, Matheus. Super obrigada pela sua contribuição. De verdade, um dos conteúdos mais completos sobre marca empregadora e técnicos, né? Porque eu acho que mais do que a gente conscientizar da importância, falar o quanto que isso eventualmente traz, né, os resultados, engajamento, e que é bonito e que é tendência, a gente de fato tratar isso de forma sistemática, né? Acompanhar, medir, ter um time estratégico cuidando disso. Eu acho que vocês estão, obviamente, num outro nível que muita gente com certeza vai conseguir aprender e se inspirar na história. Apesar de você ter falado uma série de pontos, processos, etc., se eventualmente tiver ficado alguma coisa que você ainda não falou, peço para você deixar como mensagem final para quem está nos ouvindo aqui. A gente tem tanto pessoas que já trabalham com marca, como outras que não trabalham, né? Vão começar aí a trabalhar a partir de conteúdos como o seu. E deixa também o contato, se quem quiser se inspirar e conversar um pouquinho mais. Super obrigado, de novo, sempre um prazer compartilhar. Acho que para fechar, tem duas mensagens que eu gostaria de passar. O primeiro gente, marca empregadora não é fazer sua marca só ser conhecida, é atrair quem seu negócio precisa e fazer com que a jornada dessa pessoa seja verdadeira. Então, não adianta você atrair a pessoa sair em 3 meses. É entender quem você está atraindo, como você está atraindo, como a experiência dessa pessoa está sendo e como que ela está gerando impacto para o negócio que você tem. Então, não achem que só ir para um evento é marca empregadora. Ir para um evento é parte de uma estratégia de marca empregadora que precisa estar amarrado de várias formas. E o segundo ponto não acreditem no, a gente chama aqui de salto do golfinho. Então, o salto do golfinho o golfinho ele fica o tempo inteiro embaixo do mar, de repente ele dá um salto bonito e mergulha e fica mais um tempo lá embaixo. Marca empregadora com salto de golfinho não funciona. Não adianta aparecer na universidade uma vez por ano e achar que todo mundo vai desejar trabalhar na sua empresa. Não adianta postar um conteúdo legal e achar que todo mundo vai te admirar. Então, não adianta ter salto de golfinho. Então, acho que essas duas são mensagens super importantes, que acho que eu citei ao longo do caminho, mas só para reforçar e deixar muito, muito claro. Caso queiram conversar mais, fique à vontade para me adicionar. Meu LinkedIn é Matheus Fonseca, vocês conseguem encontrar por Matheus Fonseca com TH. Estou super à disposição. Super obrigado de novo, Jéssica, pelo convite, pela conversa. Obrigada a você. Pessoal, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.